Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios. Ontem nós começamos a falar sobre o capítulo 2, no versículo 10, criados para as boas obras. E hoje nós vamos meditar nos versículos 11, 12 e 13, que diz assim: Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Aqui nós vamos então meditar a respeito da união em Cristo de crentes judeus e também gentios. Na primeira metade desse capítulo 2, Paulo então traça a salvação tanto do gentio como judeu. Gentil é aquele que não é judeu. Agora ele então avança rumo à abolição das antigas diferenças nacionais, rumo então à sua união em Cristo e a sua composição como igreja, como templo santo do Senhor. Nos versículos 11 e 12, Paulo traz à memória dos seus leitores o fato de que antes da sua conversão, eles eram gentios por nascimento e separados dos judeus. Eram por isso menosprezados. Os judeus os chamavam de incircuncisos. Isso queria dizer que não traziam na sua carne o sinal físico que distinguia o israelita como povo com quem Deus fizera uma aliança. As palavras incircunciso e incircuncisão eram termos de desprezo étnico, semelhante àqueles usados hoje em dia, para se referir a nacionalidades que os homens menosprezam. A força dessa palavra pode ser sentida na frase dita por Davi sobre o gigante Golias, lembra? Lá em 1 Samuel 17, 26, diz assim: Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Em contraste com isso, os judeus chamavam-se circuncisos. Tinham muito orgulho deste nome, pois os identificava como um povo separado de todas as demais nações da terra. Paulo ele critica esse orgulho, dizendo que a circuncisão dos judeus era feita na carne por mãos humanas, sendo meramente física. Embora tivessem o sinal externo da aliança do povo de Deus, eles não possuíam a realidade interna de uma verdadeira fé no Senhor. Porque não é judeu quem o é, apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus, como diz Romanos 2, 28 e 29. Então, quer os judeus fossem ou não circuncisos de coração, o ponto do versículo 11 é que, aos seus próprios olhos, eles eram o povo e desprezavam os gentios. E essa inimizade entre judeus e gentios se constituía na maior diferença étnica e religiosa que o mundo jamais viu.
O judeu gozava de uma posição de grande privilégio perante Deus, diz Romanos 9, 4 a 5. Já o gentio era apenas um estrangeiro. Para poder adorar o verdadeiro Deus, tinha de se converter ao judaísmo, como fizeram, por exemplo, Raabe e Ruth. O templo dos judeus era em Jerusalém. Era o único lugar em toda a terra onde Deus tinha posto o seu nome e aonde os homens poderiam então aproximar-se dele. Era expressamente proibido aos gentios entrar no átrio interior do templo sob pena de morte. Então, no seu diálogo com uma mulher gentia da região de Tiro e Sidom, o Senhor Jesus pôs sua fé à prova, dizendo que os judeus eram como filhos da casa, enquanto os gentios eram como os cachorrinhos debaixo da mesa. Ela reconheceu que era como um animalzinho e pediu que Jesus lhe desse algumas migalhas que os filhos haviam deixado cair. É desnecessário dizer que a fé dela foi recompensada pelo Senhor. Diz lá Mateus 7, 24 a 30. Em Efésios 2, 11, o apóstolo faz seus leitores recordar que outrora foram gentios e, portanto, desprezados. Os gentios estavam sem Cristo, ou seja, eles não tinham o Messias. Ele havia sido prometido à nação de Israel. Embora estivesse escrito que as bênçãos alcançariam as nações através do ministério do Messias, como nós vimos lá em Isaías capítulo 11, versículo 10, e Isaías capítulo 60, versículo 3. Ele nasceu judeu e com o encargo de ministrar, em primeiro lugar, as ovelhas perdidas da casa de Israel, como nos diz Mateus 15, 24. Além de não terem um Messias, os gentios eram separados, então, da comunidade de Israel. Portanto, eles não pertenciam a Israel. Um estrangeiro era alguém que não pertence, e forasteiro e peregrino, não podendo, então, desfrutar dos direitos e também dos privilégios de um cidadão. Então, em relação à comunidade de Israel, os gentios, que não eram judeus, como já falamos, estavam do lado de fora, olhando para dentro. Eram também estranhos às alianças da promessa. Deus fizera alianças com a nação de Israel através de homens como Abraão, como Isaque, como Jacó, como Moisés, Davi e também Salomão. Essas alianças prometiam bênçãos aos judeus. Os gentios ficavam de fora do alcance dessas bênçãos. Estavam sem esperança, como nação e individualmente. Como nação, não tinham nenhuma segurança de que seu país, seu governo, seu povo iam perdurar. Como indivíduos, o seu futuro era triste. Não tinham esperança alguma na vida além túmulo. Já foi dito que o futuro deles podia ser comparado a uma noite sem estrelas. Finalmente, como diz Paulo, eram sem Deus no mundo. Isso não quer dizer que eram ateus. Tinham seus deuses de pau, de pedra, porém não conheciam o único e verdadeiro Deus e estavam assim sem Deus num mundo onde não havia Deus algum. As palavras "mas agora" do versículo 13 assinalam então uma transição abrupta. Os efésios, sendo gentios, foram resgatados dessa realidade distante e do fato de serem estranhos, sendo então elevados a uma posição próxima de Deus. Isso aconteceu quando se converteram. E assim é conosco também. No mundo em que confiaram no Salvador, Deus os colocou aonde? Em Cristo Jesus. E os aceitou no seu Filho amado. Daí em diante, eles passaram a ficar tão perto de Deus como o próprio Cristo, pois estavam em Cristo Jesus. E como diz Colossenses 3:23, a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então essa mudança custou o sangue de Cristo. Ele comprou os gentios de todas as nações. Foi preciso então limpá-los dos seus pecados, para que pudessem então desfrutar dos privilégios de se aproximar de Deus. Nada, exceto o sangue de Cristo derramado sobre a cruz do Calvário, poderia fazer isso. Quando eles aceitaram o Senhor Jesus num ato expresso de fé,
todo o valor do seu sangue, do sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz, foi creditado na conta de cada gentil, inclusive eu e você. Jesus não apenas aproximou os gentios de Deus, mas também criou uma nova comunidade na qual a inimizade antiga que existia entre judeus e os gentios foi abolida para sempre. Até os tempos do Novo Testamento, o mundo estava dividido em duas classes de pessoas, judeus e gentios. Mas o nosso Salvador criou uma terceira classe, a Igreja de Deus. Como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, desafio você a ler todos os versículos que nós falamos em nossa meditação. Nos versículos que se seguem, nós veremos como os crentes judeus e gentios são feitos um só em Cristo e são inseridos numa nova comunidade, aonde não há mais judeu nem gentil, mas sim a Igreja de Cristo. Amados, que Deus abençoe você. Amanhã nós daremos continuidade à nossa meditação, falando então a respeito de como os crentes, tanto judeus como gentios convertidos, foram inseridos na Igreja do Senhor, tornando-se então ele a sua própria paz. Que Deus te abençoe e até lá!